Oi, turma. Do livro Os Exilados da Capela, Edgar Arnaud, no capítulo 5, também é um capítulo grande, eu vou dividir ele. Vamos ver, eu acho que vai ter que dividir. Capítulo 5. As encarnações na segunda raça. Quando cessou o trabalho de integração de espíritos animalizados, nesses corpos fluídicos e terminaram sua evolução, aliás, muito rápida nessa raça padrão, o planeta se encontrava nos fins de seu terceiro período geológico e já oferecia condições de vida favoráveis para seres humanos encarnados. Já de há muito, seus elementos materiais estavam estabilizados e o cenário foi julgado apto a receber o rei da criação. Iniciou-se então essa encarnação dos homens primitivos, formadores da segunda raça-mãe, que a tradição esotérica também registrou com as seguintes características: espíritos habitando formas mais consistentes, já possuidores de mais lucidez e personalidade, porém ainda não fisicamente humanos. Iniciou-se com esses espíritos um estágio de adaptação na crosta planetária, tendo como teatro o grande continente da Lemúria. Essa segunda raça deve ser considerada como pré-adâmica. Estava-se nos albores do período quaternário. Os homens dessa segunda raça em quase nada se distinguiam dos seus antecessores símios. Eram grotescos, animalizados, inteiramente peludos, enormes cabeças pendentes para frente, braços longos que quase tocavam os joelhos e ferozes, de andar trôpego e vacilante, e em cujo olhar inexpressivo e esquivo predominavam a desconfiança e o medo. Alimentavam-se de frutos e raízes, viviam isolados, escondidos nas matas e nas rochas, fugindo uns dos outros, vendo nas feras que os rodeavam por toda parte seres semelhantes a eles mesmos e procriando-se instintivamente, sem preocupação de estabelecerem entre si laços de afeto ou de intimidade permanente. Quem olhasse então o mundo não diria que ele já era habitado por seres humanos. Essa segunda raça evoluiu por muitos milênios, dando tempo a que se procedesse a necessária adaptação ao meio ambiente até que, por fim, com o desabrochar lento e custoso da inteligência, surgiu entre seus componentes o desejo de vida, comum, que nessa primeira etapa evolutiva era visceralmente brutal e violento. Os ímpetos do sexo nasceram de forma terrivelmente bárbara, e os homens saíam furtivamente de seus antros escuros para se apoderarem pela força de companheiras inconscientes e indefesas, com as quais geravam filhos que se criavam por si mesmos, ao redor do núcleo familiar como feras. Com o correr do tempo, entretanto, essa proliferação desordenada e o agrupamento forçado de seres do mesmo sangue obrigaram os homens a procurar habitações mais amplas e cômodas, que encontraram em grutas e cavernas naturais, nas bases das colinas ou nas anfractuosidades das montanhas. Sua inteligência ainda não bastava para a idealização de construções mais apropriadas, e assim surgiram os trogloditas da Idade da Pedra, em cujos olhos, porém, já a esse tempo luziam os primeiros fulgores do entendimento e cujos corações já de alguma forma se abrandavam ao calor dos primeiros sentimentos humanos. Eis como eles foram vistos pelo espírito de João, o evangelista, em comunicação dada na Espanha nos fins do século passado. Adão ainda não tinha vindo, porque eu via um homem, dois homens, muitos homens, e no meio deles não via Adão, e nenhum deles conhecia Adão. Eram os homens primitivos, esses que meu espírito absorto contemplava.
Era o primeiro dia da humanidade, porém, que humanidade, meu Deus! Era também o primeiro dia do sentimento da vontade e da luz, mas de um sentimento que apenas se diferenciava da sensação de uma vontade que apenas desvanecia as sombras do instinto. Primeiro que tudo, o homem procurou o que comer, após procurou uma companheira, juntou-se com ela e tiveram filhos. Meu espírito não via o homem do paraíso, via muito menos que o homem, coisa pouco mais que um animal superior. Seus olhos não refletiam a luz da inteligência, sua fronte desaparecia sob o cabelo áspero e rijo da cabeça, sua boca, desmesuradamente aberta, prolongava-se para diante, suas mãos pareciam com os pés e frequentemente tinham um emprego destes. Uma pele pilosa e rija cobria suas carnes duras e secas, que não dissimulavam a fealdade do esqueleto. Oh, se tivesseis visto como eu, o homem do primeiro dia, com seus braços magros e esquálidos caídos ao longo do corpo e com suas grandes mãos pendidas até os joelhos, vosso espírito teria fechado os olhos para não ver e procuraria o sono para esquecer. Seu comer era como devorar. Bebia baixando a cabeça e submergindo os grossos lábios nas águas. Seu andar era pesado e vacilante, como se a vontade não interviesse. Seus olhos vagavam sem expressão pelos objetos, como se a visão não se refletisse em sua alma. E seu amor e seu ódio, que nasciam de suas necessidades satisfeitas ou contrariadas, eram passageiros como as expressões que se estampavam em seu espírito grosseiros, com as necessidades em que tinham sua origem. O homem primitivo falava, porém não como homem. Alguns sons guturais, acompanhados de gestos, os precisos para responder às suas necessidades mais urgentes. Fugia da sociedade e buscava a solidão. Ocultava-se da luz e procurava indolentemente nas trevas a satisfação de suas exigências naturais. Era escravo do mais grosseiro egoísmo, não procurava alimento senão para si. Chamava a companheira em épocas determinadas, quando eram mais imperiosos os desejos da carne, e, satisfeito o apetite, retraía-se de novo à solidão, sem mais cuidar da prole. O homem primitivo nunca ria, nunca. Seus olhos derramavam lágrimas, o seu prazer era um grito e a sua dor era um gemido. O pensar fatigava-o, fugia do pensamento como da luz. E mais adiante acrescenta, e nesses homens brutos do primeiro dia, o predomínio orgânico gerou a força muscular e a vontade subjugada pela carne gerou o abuso da força. Dos estímulos da carne nasceu o amor, do abuso da força nasceu o ódio, e a luz agindo sobre o amor e sobre o tempo gerou as sociedades primitivas. A família existe pela carne, a sociedade existe pela força. Moravam as famílias à vista de todos, protegiam-se, criavam rebanhos, levantavam tendas sobre troncos e depois caminhavam sobre a terra. O homem mais forte é o senhor da tribo. A tribo mais poderosa é o lobo das outras. As tribos errantes, como o furacão, marcham para diante e, como gafanhotos, assaltam a terra onde pousam seus enxames. Assim, como bem deixa ver o evangelista no final de sua comunicação, com o correr dos tempos as famílias foram se unindo, formando tribos, se amalgamando, cruzando tipos, elegendo chefes e elaborando as primeiras regras de vida em comum, que visavam preferentemente as necessidades materiais da subsistência e da procriação.
o que me chamou a atenção foi justamente o final do texto, gente. Veja bem, aqui ele está falando dessa segunda, né, as encarnações da segunda raça. A primeira raça que estava aqui, ele não conseguiu entrar naquele consenso, né? Lembra o que a gente estava falando? Que se existe, né, o desenvolvimento individual, seja do reino vegetal, animal, hominal, né? Ou se existe um trampolim do animal para o hominal. Deu a entender, fechou aquela parte do estudo dizendo que não tem provas nenhuma de que o homem veio do macaco. Na época dos primórdios, nós nos assemelhamos aos símios, aos macacos, que já tinham um certo domínio de algumas coisas da natureza, né? Então, nós nos assemelhamos, mas não temos nenhum tipo de comprovação científica de que o homem realmente saiu ali da pele do macaco e entrou na pele do hominal. Então, para todos os efeitos, nós estamos nos desenvolvendo, cada espécie à sua maneira, né? Espécie vegetal, espécie animal e a espécie hominal. Sabendo que os símios são os primeiros, né, que lembram essa espécie humana, aí vem aqueles seres um pouco mais, né, evoluídos, mas ainda muito rudimentar, não é porque é um pouco mais evoluído que eles já sabiam de alguma coisa, não. São bem rudimentar, mas um pouquinho mais evoluídos do que esses símios, do que essa raça, essa espécie. E aí, quando eles chegam aqui, eles começam a conviver entre grupos, mas não porque eles amam, porque eles querem família, porque eles querem um pedaço de terra, porque eles querem uma casa, não, longe disso. João Evangelista vai lá e descreve: se vocês vissem o que eles faziam, vocês iam ficar aterrorizados, não queriam ver mais, né? Porque era instinto. Apesar de ser espíritos um pouquinho mais evoluídos, eles agiam por instinto, igual aos animais, muito semelhante aos animais, né? Apesar de ser uma espécie humana, eles tinham semelhanças à espécie animal, o instinto. O que eu acredito, um pouco confuso acreditar nisso, né? O espírito, ele não tem carne, certo? O espírito, ele pode ter vindo de várias espécies, né? Não é que ele se desenvolveu na carne de um animal e que ele se transformou na carne de um homem. Eu não acredito muito nessa possibilidade material de desenvolvimento, mas eu acredito que ele possa ter tido experiência também como um ser tão atrasado moralmente que ele pode ter vivido, né, semelhante a uma carne de animal, vamos dizer assim. Nossa, é muito complicado explicar isso, porque nem eu consigo colocar o tic-teco aqui em ordem, gente. Enfim, o que dá para entender nesse capítulo, que essa segunda raça que veio aqui na Terra, era uma raça muito parecida com a raça animal, porém já era uma raça hominal, sem consciência nenhuma, sem pensamento até então, sem expressões, eles não sabiam dar um sorriso, o olhar de vidro, aquele olhar parado, como se atravessasse quem estivesse na frente, não estivesse enxergando quem está na frente. A gente vê que pela selvageria, pela ação de instinto que ele tinha, então eram relacionamentos muito selvagens, né? Quando o macho tinha necessidade fisiológica, né, de sexo, ele não tinha tato com as mulheres, era estupro, né? Elas, por sua vez, engravidavam e também não sabiam nem o que era um bebê, então o bebê era jogado no mundo,
literalmente, né? E aí criado como se fosse mais um bicho no meio de todos, sem apego de filho, sem apego de marido, sem apego de esposa, de mãe, não. Isso ao longo do tempo é que a gente foi descobrindo, quando começa a vir a luz, né? Quando a gente começa a entrar no consenso de que aqueles com quem a gente tem o convívio, com quem a gente se dá melhor, com quem a gente não se dá. E aí o que me chamou a atenção? Que as leis humanas surgem ali. Nesse contexto da pré-história, nesse contexto de selvageria, começam a haver duas leis humanas baseadas no instinto que é ligado a Deus. Porque todos nós somos centelhas de Deus. Então, para você se manter vivo, você precisa ter um grupo, porque outros grupos vão querer te atacar, outros lugares você não vai ter condições de caçar sozinho, você vai precisar de alguém. Então, pela subsistência, você precisa viver em grupo, para você não morrer, para você ter proteção, para você ter amparo, para você ter... Não, ninguém queria carinho ali, ninguém queria família ali, mas precisava de apoio. Então, pela própria sobrevivência, foi necessário criar grupos, que é a gente está vendo que é a primeira lei aí, de lei social, lei humana, né? Essa lei da convivência. É a primeira lei que nós estamos vendo a surgir aqui. Para o homem não morrer, ele precisa viver em grupo. Tanto é que muitas das vezes a gente fala assim, dá vontade de sumir, ficar sozinho, nunca mais ver ninguém, lá pro meio de uma ilha, viver sozinho. Esquece. Você não vai viver sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Nem que seja... Sabe aquele filme O Náufrago? Ele fala muito sobre isso, né? O cara tá sozinho numa ilha, ele pega um coco, desenha lá o Wilson e dá o nome pro coco, e é o companheiro dele, é aquele coco, né? Que vira uma cabeça lá com o nome de Wilson. Ninguém consegue viver sozinho. Todos nós temos essa necessidade do social, da família. E quem é o primeiro grupo social que você vai criar? A família, né? Aqui se começa, inclusive, pela questão consanguínea, porque os filhos que nascem ficam ali rodeando o pai e a mãe. Ainda que eles não tenham sentimento de pai e mãe, ali está sendo gerada uma família. É o primeiro grupo social, que é necessário para que ninguém morra. Olha o tamanho da importância da família. Vocês conseguem entender? Né? Eu posso não entender muito de espécie, evolução de espécie, mas disso aqui, gente, eu entendo. A importância da família, desde a era dos primórdios. É a primeira que aparece como estrutura, solidez, força, né? Defesa, segurança. Para depois vir a questão do amor, que isso aí é uma coisa que nós estamos desenvolvendo até hoje e não chegamos lá. Nós estamos falando aqui de sobrevivência. Para eu sobreviver, eu preciso de uma família. Então, família é muito importante. Isso para os nossos dias é importante demais a gente saber. Porque muita gente hoje está abandonando a família. Ah, porque a mãe não presta, porque o pai não presta, porque o filho não presta. Ninguém quer ficar com ninguém. Ninguém vive sozinho. Nós precisamos desse alicerce, por mais que ele esteja quebradinho, corroído, nós precisamos desse alicerce chamado família. Nós precisamos ter laços com família, né? E tá aqui a resposta, né? Por que que a gente tem que viver em família? Para sobreviver, para ter experiências, para aprimorar, para crescer, para ser pessoas melhores. E o outro ponto que ele coloca, a importância da procriação. Então, nós temos família para subsistência e nós temos família para procriar, para continuar a vida. Sem a família, nós não conseguimos isso. Esse negócio de, eu posso ter quantos filhos eu quiser, mas não preciso casar, você não tem família, você não tem vínculo, você está querendo andar sozinho, e andar sozinho ninguém consegue. Quebra o ser humano, ele fica fragilizado e vulnerável. A família
permite com que ele tenha apoio. Ah, mas apoio, eu prefiro ter um apoio de gente estranha do que de família. Mentira, porque vai chegar um dado momento que a tua família que vai te apoiar ou você vai apoiar a tua família. É necessário. Ninguém foi colocado na família à toa. Nós temos uma razão de existir e de formar família. E a razão está aqui. Pela subsistência e para dar continuidade à vida. Olha, gente, quando eu li a primeira vez esse livro, eu não levei para esse lado. Eu fiquei lá buscando lá as espécies. Dessa vez, mais uma vez, eu vou ficar devendo essa questão das espécies, mas eu aprendi um negócio muito mais importante. A importância da família.